Fala pra gente como é que é o processo de coaching e no que ele se difere, por exemplo, de uma terapia comum. Eu estudo psicologia e o coaching ele tem tudo de psicologia. A diferença é que é um processo mais breve, mais curto, mais focado. Tem elementos comuns. Sim, ele pega várias áreas da psicologia, um pouquinho de cada abordagem e foi feito como um mix, né? Só que a diferença é que na terapia você vai lá e você pode ficar anos numa terapia. O coaching não, você vai com um objetivo, vai buscar algo, né? Então você tem um objetivo, você vai buscar exatamente aquilo. É mais pontual. É uma coisa mais específica. Então você chega lá, por exemplo, eu tenho clientes tanto em grupo quanto individual. Uma pessoa pode buscar uma carreira, né? Não saber seus dons, seus talentos, desde um adolescente, já atendi muitos adolescentes, a pessoas que estão se aposentando e querem continuar a trabalhar, mas que viveram uma vida trabalhando, fazendo algo que eu não gostava, porque precisava sustentar a família, isso é muito comum. E aí fala, agora eu quero fazer algo que me dê prazer, né? Então existem diversas buscas, a busca do autoconhecimento, a busca de se relacionar melhor com os outros, para timidez. Para questões emocionais também? Também, porque o trabalho do coaching que eu faço, por estudar psicologia, eu faço um trabalho diferenciado, né? Eu acredito num trabalho como um todo. Então você chega lá buscando uma profissão. Só que quando a gente começa o processo, eu desenvolvi uma apostila muito interessante minha. Quando você começa a buscar, né, dentro desse processo da tua profissão, você começa a ver coisas que vêm da tua infância, que está ligado às coisas que você viveram, né? Então nós somos hoje um resultado do que nós vivemos, principalmente na nossa primeira infância, que é dos 0 aos 7 anos, né? Que forma quem você vai ser para o mundo. Então, se você é uma criança, que você é muito motivada pelos teus pais, os teus talentos, eles já naturalmente já aparecem ali naquela primeira fase. E se teus pais te motivam para isso, você deslancha naquilo. E aí você vem com a tua missão e você cumpre ela e tem uma profissão muito feliz. Mas, né, eu acho que é uma questão cultural. De antigamente, eu lembro que os pais falavam, a criança não pode comer na mesa com os adultos, a criança não pode falar, não pode questionar, a criança não pode ouvir isso, não pode participar daquilo. Então a criança tinha o lugar dela, né? Sim, ela era muito podada, muito travada, né? Então, você fazia uma pergunta, o pai te respondia com uma mentira. E eu sei que tem crianças, por exemplo, que tem talento para dançar. Então uma criança sai do banho pelada e começa a dançar pela casa, é uma coisa natural e saudável. Era uma pouca vergonha, né? Aí a mãe já vai lá e poda. Que isso? É feio? É certo? É errado? Aí a criança, para agradar, porque nós temos necessidade de sermos aceitos, né? Então, para agradar, ela já começa a ser podada ali. Dançar não é legal, porque eu não agradei minha mãe naquele momento. Ela às vezes não faz uma ligação que é simplesmente estamos sem roupa. E que também não é feio, né? Porque é uma criança, tá na sua casa, enfim. Aí ali, ela já começa a ser podada. E existem várias podas ao longo da infância. Então, na verdade, muitas pessoas me procuram porque elas têm essa insatisfação com a sua vida pessoal, de não saber o que elas vieram fazer. Né? É uma pergunta filosófica. O que eu vim fazer aqui? Nessa anamnese que você faz, Carla, nessa análise das necessidades do teu cliente, você define se tem que ser uma terapia tradicional, se tem que ser um coaching? Existem elementos que vão te mandar numa direção ou em outra? Então, graças a Deus, eu fiz muitos cursos, como o Carlos também falou que fez, eu fiz muitos cursos e eu senti a necessidade de fazer uma faculdade de psicologia porque eu vi que tinham raízes profundas. Eu vi que quando uma pessoa chegava lá com o objetivo, eu quero crescer dentro da minha carreira, eu quero, sei lá, ser gestor na empresa que eu trabalho, e ele não conseguia, ele tinha muita capacidade, às vezes até mais do que o gestor que estava lá, e dava uma oportunidade para um outro que estava abaixo dele. Então, eu descobri que, na verdade, existiam bloqueios nele mesmo que impediam ele de acreditar que ele era capaz, que ele podia ir além, que ele tinha, assim, capacidade. Ele tinha crenças limitadoras. Limitantes, sim, nós temos essas crenças, né? Então, eu fiz diversos cursos para que eu pudesse ajudar os meus clientes, porque eu percebi que o coaching, por si só, apesar de ser muito bom,
ele não ia em raízes mais profundas, ficava numa superfície. Você complementou o que você já fazia? Sim, aí eu fiz curso para aprender a fazer catarse, fiz programação neurolinguística, enfim, foi uma caminhada de estudo de 4 anos, muitos cursos, né, no início, hoje já tem mais tempo que eu faço isso. E com isso tudo eu consegui ajudar, então, em diversas áreas. A única coisa que eu recomendo, quando eu percebo, é uma questão psiquiátrica, né? Que às vezes a pessoa precisa tomar uma medicação, uma coisa que eu não posso ajudar. Mas dentro da área da psicologia e do coaching, hoje eu tenho condições de ajudar em qualquer questão, né? Você falou no começo sobre o coaching individual e o coaching em grupo. Eu sei que você é uma especialista também em coaching em grupos, não é? Sim, sim. Fala um pouquinho mais, que tipos de grupos você pode atender? São famílias, uma equipe esportiva, por exemplo, pode chegar para você, queremos fazer um coaching juntos, para ver se a gente rende mais. Um departamento de uma empresa pode também te consultar para que eles, né, trabalhem alguma questão. Como é que é o coaching em grupo? Fala para a gente desse teu diferencial. Então, muito engraçado, porque, na verdade, o coaching, se você estudar realmente, o estudo, né, quando você começa a estudar, você vê que não tem fim, você não acaba nunca mais, não tem limites, né? Então, hoje, o coaching, sim, pode ser para um time de futebol, para um time de uma empresa, né, uma equipe que trabalha em conjunto, pode ser para um gestor, para um executivo, para uma família, para um relacionamento. Eu faço coaching para casais também, que é muito bacana. Eu faço coaching para jovens, né, para descobrir uma carreira. Eu faço coaching, enfim, é uma área muito ampla. Mas o que é interessante é exatamente isso, é você entrar nesse caminho do saber, do estudar, para que você possa ajudar. Porque, por exemplo, eu atendo pessoas, né, eu dei uma entrevista na Globo News, na Maria Beltrão, e era um programa que ia no internacional. Eu dei um curso de imersão para pessoas que nunca se viram, que não se conheciam, ficamos 3 dias imersos em um hotel, para que elas trabalhassem a vida delas, né? Então veio gente de vários lugares do mundo, isso foi muito legal. Veio gente do Peru, dos Estados Unidos, Porto Alegre. Então quem formou o grupo foi você? São Paulo, isso, eu formei esse grupo. Então o coaching, ele pode ser formado por grupos de pessoas que não se conhecem, como grupos de empresas, de executivos, né? Nossa, ele dá para fazer diversas coisas. Eu estou fazendo agora um coaching de casal, muito legal, porque o meu coaching, né, é um coaching diferenciado. Eu peguei e montei tudo que eu achava que dava certo. Tanto que eu fiz a minha própria apostila. Eu faço um planejamento depois, né, da pessoa passar por todo o processo de autodescobrimento, dos seus talentos, do que ela quer, das metas dela, começar a buscar as metas, do objetivo. No final a gente faz um planejamento para os próximos 5 anos da vida dela, o que ela quer. E é muito bacana, porque a gente faz um cartaz com imagens para as 12 áreas da vida dela. Então, o que ela gostaria de ser, de ter e de fazer numa área específica, por exemplo, em relacionamento amoroso. O que você gostaria de ser, de ter e de fazer como hobby, diversão e lazer? Porque as pessoas às vezes nem sabem, né? O que é hobby? Eu não tenho hobby, eu só vivo para trabalhar. Então ali é o momento dela parar e pensar na vida dela. O que eu gostaria de ser, ter e fazer como família, com a minha melhor versão, né? Então a gente desenvolve a melhor versão dela. Isso vira um cartaz com imagens para as 12 áreas, que eu trabalho as 12 áreas da vida dela. Ela vai buscar, de repente, carreira, mas de repente ela vê que ela está muito mal com a mãe dela, ou que ela está muito mal com o marido dela, ou com o filho, né? Então ela descobre que está mal financeiramente. Às vezes a pessoa te procura por uma razão e quando você vai pesquisar e analisar, na realidade o problema é outro. Porque é o meu trabalho, isso que eu estou te falando, é um trabalho mais profundo. Eu vi que buscar um objetivo às somente... vezes é uma fachada só. Buscar um objetivo somente, por exemplo, quando eu comecei, eu tive uma pessoa que eu fiz o coaching e ela queria buscar uma carreira. E ela sabia o que ela queria, descobriu os seus talentos e não fez nada para mudar.
E eu falei assim, alguma coisa está errada, eu preciso aprender mais para ajudar mais. E aí entrei nesse mundo que não tem fim, que estudo até hoje. Essa pessoa hoje entrou na faculdade, né, consegui, com a ajuda de novos conhecimentos, levar ela a estudar, está fazendo faculdade de publicidade, fez um curso de fotografia, está fazendo um trabalho bacana, está correndo atrás dos projetos e dos objetivos dela. Mas ela não conseguia antes somente pelo coaching. Porque eu botava uma meta, ela botava uma meta e chegava na semana seguinte, ela não tinha alcançado aquela meta, ela se sabotava. E por que essa autossabotagem? Isso era muito interessante. Então é muito mais profundo e eu descobri então que eu precisava aprender para ajudar mais e transformar mais vidas. Eu tenho clientes que hoje, por exemplo, eu tenho uma de Florianópolis, uma querida que é nossa, muito querida, ela era dona de casa, cuidava só do filho, tinha um marido bem sucedido, mas ela não estava feliz, porque aquilo para ela era pouco. Hoje ela tem uma loja em Florianópolis, maravilhosa, linda, dando sucesso, saiu no Jornal de Florianópolis. É um caso de sucesso, então. Sim, eu tenho vários casos de sucesso. Saiu no Jornal de Florianópolis. Eu tenho um que veio dos Estados Unidos, que ele estava trabalhando como taxista lá e não estava feliz, e ele fez uma grande transformação na vida dele também. Enfim, eu tenho vários casos de sucesso, né? Porque eu acompanho o meu grupo depois. O processo, eu tenho 2 tipos de trabalho. Um de imersão, que duram 3 dias, porque vem gente às vezes... Eu ia te perguntar isso agora. Quanto tempo, quantas sessões, ou quantos dias, em média, dura um trabalho de coaching? Então, eu tenho 2 formas de trabalhar. Quando é em grupo, né, e vem gente de outros países, eles não podem ficar muito tempo. Então eu faço uma imersão de 3 dias, mais ou menos duram 36 horas. E um que é uma vez por semana, também 4 horas por dia, que dariam as 36 horas. Mas depois a gente faz um grupo, né, no Facebook, a gente se fala, se acompanha, eu acompanho as metas deles e cobro, e tem um acompanhamento ainda durante 1 ano. Porque a transformação, ela é lenta, ela é gradual, ela não é em 3 dias. Mas a pessoa sai de lá outra. Eu tenho vários depoimentos no YouTube, no meu canal. Eu imagino. Eu assisti alguns. De como elas entraram e como elas saíram. Por exemplo, eu tive uma senhora de 55 anos que estava se aposentando, que ela trabalhava com muito engraçado o caso dela, nutricionista no hospital público, concursada, né, já, tipo, pronta para parar. E ela começou a fazer psicologia, ela descobriu que era isso que ela amava e que ela queria trabalhar com as crianças carentes. Voltou a estudar, está quase se formando, né? Então isso é muito bacana, mas eu tive que fazer um processo muito profundo. Então no meu curso, por exemplo, eu atendo também individual, eu às vezes preciso fazer alguma catarse para a pessoa poder transpor aquele bloqueio que ela tem, que sabota ela. Né? Então, por exemplo, uma pessoa que foi me buscar, ela teve abuso na infância. Ela foi me buscar porque ela queria não ser mais dona de casa. Ela queria voltar para o mercado de trabalho, só que ela não conseguia. E aí quando a gente vai ouvindo o outro e o outro vai ganhando confiança, você descobre coisas que sabotam e bloqueiam ela, que vem lá da infância. Por isso eu fui estudar psicologia. E ela tinha sido abusada pelo próprio pai e isso causou um grande bloqueio na vida dela. Ela se sentia não merecedora de nada na vida. E isso afetava até o relacionamento dela com o marido. Então a gente fez um trabalho lindo, é uma querida também. E hoje ela também é um sucesso, porque ela está bem, está feliz. E eu me sinto muito feliz em poder ajudar essas pessoas, né? Eu fiz um trabalho último agora com corretores de imóveis, a Patrimóvel. Então, assim, o coaching, ele é muito amplo. É muito amplo. Foi muito Você pode trabalhar com grupos, indivíduos, na vida com CNPJ, com CPF, ou seja, com a pessoa empresa, com a pessoa privada, quer dizer, você tem ilimitado. Eu acompanhei uma equipe de corretores na Patrimóvel que o gerente falou assim, Carla, eu tô te chamando porque eu não dou conta. O pessoal é descompromissado, eles vêm a hora que quer, chega a hora que quer, fazem o que querem, aí vão mostrar um apartamento, voltam 5 horas depois.
Apartamento era grande, né, cara? Pois é, nisso, no trabalho que eu comecei a fazer lá, eu peguei 5 equipes, porque foi um trabalho lindo que deu muito resultado. Tinha um jovem, né, muito engraçado. Te venderam um apartamento, cara? Não venderam. Eu vendi o meu coaching para eles, porque deu resultado, né? Então era muito legal, porque teve um jovem que ele começou, era um jovem carente, e era uma oportunidade, né, para ele de trabalho, e fácil, não era muito difícil dele entrar. E aí ele falava assim, não, eu gosto de pegar onda mesmo, às vezes eu fico 3 dias sem aparecer e não sei o quê. E a gente fez um planejamento bacana até de marketing através da internet, dele fazer newsletter, ele mandar para os clientes todos os lançamentos, dele mostrar, dele dar desconto, enfim, dele estar presente ali, a importância dele ter o contato com o cliente, não só para vender, mas sendo uma pessoa que estava ali para servir. E hoje ele é o campeão de vendas da equipe dele. Ele me mandou um e-mail e eu fiquei muito feliz com isso. Formando campeões. Porque ele era um surfista que não ia trabalhar.